Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Aproveitando aí esse hino que acabamos de cantar, eu estava comentando com o Gabriel ali, tem muito tempo que a gente não canta, né? Tiramos lá do fundo do baú mesmo, mas ele é bem interessante, né? Castelo Forte é o nosso Deus, né? Eu até comentei isso numa nossa reunião dos varões, há umas 2 ou 3 semanas atrás, não me lembro, que eu vi uma reportagem e o título eu achei interessante, eu fui ler, porque o título era Pessoas famosas que são ateus e porque são ateus, né? Porque eles são ateus. E eu fui ler, tinha vários daqueles lá que eu já sabia que eles já falavam, né, dessa maneira, não acreditarem que existe um Deus. Muitos ali eu já sabia que já tinham isso definido nas suas vidas, né? Mas o interessante é o porquê essas pessoas se tornaram ateus. Alguns não tinham explicação, simplesmente que achavam que não tinha sentido acreditar que existe um Deus. Mas muitos deles, eles se tornaram ateus ou eles começaram a se dizer ateus depois que alguma coisa aconteceu na vida deles, alguma tragédia, alguma tristeza. Então, me lembro de alguns falando porque perderam algum ente querido, o pai, o filho, e aí começaram a questionar, será que se Deus existisse, isso iria acontecer? Outros, né, alguma situação triste que aconteceu. E eu fiquei pensando nisso, né, foi o comentário que eu fiz com os irmãos naquele dia, naquela noite, né. Eu fiquei pensando na minha própria vida, né, na vida das pessoas que professam o Evangelho, né, porque é muito interessante isso, né. Nós passamos por muitas tribulações, nós temos muitas situações de tristeza, né? Já perdi meu pai e minha mãe, muitos de nós aqui não tem mais os pais, né? Alguns entre nós perderam filhos, e são situações que poderiam nos levar também a nós pensarmos nisso. E aí? Por que eu ainda acredito num Deus se essas coisas acontecem? Porque eu fiquei pensando nesses versículos. Quando geralmente a gente fala deles, né, quando a gente vai partir o pão lá de 1 Coríntios 11, pensando especificamente nesse momento, né, quando ele diz assim, versículo 26 do capítulo 11 de 1 Coríntios: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Fiquei pensando nesse até que venha, porque a nossa vida, ela é isso, né? Nós estamos aqui hoje, nós viemos aqui domingo passado, se o Senhor nos permitir, nós viremos no domingo que vem, né? Se nada mudar. E nós vamos então anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Esse até que Ele venha pode ser depois que nós já tivermos partido desse mundo. Muitos irmãos na história, milhares de cristãos, de irmãos, né, aguardaram o Senhor vir, né, e eles dormiram no Senhor e eles não estão mais aqui. E nós estamos aqui, e talvez, pode ser que nós também vamos passar, e o Senhor pode não voltar até a gente, né, partir dessa terra. Então existe um período muito grande, né, talvez para alguns, talvez não, com certeza para alguns maior do que para outros, este até que venha, né? E o que acontece nesse período é muito definidor para a nossa fé, e é muito importante, e é muito interessante a gente também
pensar sobre isso. Porque também a palavra de Deus diz em João, capítulo 16, também é um versículo muito conhecido. João capítulo 16, versículo 33, diz que o Senhor falando para nós: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o Senhor ele já nos garantiu que nesse período, até que Ele venha, ou até que nós partamos desse mundo para estarmos com Ele, né, dessa existência terrena para estarmos com Ele, nós passaríamos por muitas aflições. E por que nós então não nos desesperamos como essas pessoas e nos dizemos: olha, será que existe Deus? Porque olha a minha vida, olha, eu não tenho uma saúde muito boa, meus pais não têm uma saúde muito boa, meus filhos, eu não tenho dinheiro, a minha situação é sempre apertada, eu sempre tenho muitas aflições. Aí a gente pode lembrar lá do Salmo 73, né? O salmista ele olha para os ricos, os poderosos da terra e fala: olha, eu não sou como essas pessoas, elas não têm aflição, eu pelo meu lado, né? A minha situação é que todos os dias eu sou afligido. Mas, irmãos, o segredo, ele se encontra exatamente no que nós estamos nessa manhã fazendo memória, ou, né, festejando, né? O segredo é que nós um dia, nós encontramos alguém que é maior do que todas essas coisas. Alguém que está além e muito além de todas as situações que nós vivemos. E isso não é porque nós compreendemos isso com a nossa mente que nós vivemos dessa maneira, mas é porque nós experimentamos, o Senhor nos deu fé, o Senhor nos deu essa capacidade de compreender que Ele nos ama acima e além de qualquer situação pelas quais nós passamos. Então nós vemos esse exemplo para aqueles dois lá no caminho de Emaús, né? Depois os irmãos quiserem ver lá em Lucas, tem essa passagem linda, né? Esse momento bonito desses dois discípulos que caminhavam tristes, eles estavam ali tristes, né? Abatidos, porque o Senhor tinha partido. E o Senhor se coloca ao lado deles e eles vão conversando, e é muito interessante, né? Porque eles não conseguem enxergar, eles não conseguem ver que é o Senhor. E eles vão conversando e o Senhor vai abrindo as escrituras para eles e vai falando: olha, isso tinha que acontecer. Mas é no momento que eles partem o pão, quando o Senhor ele parte o pão, eles têm entendimento, eles falam: olha, é Ele. E é interessante, eles estavam vindo de algum lugar para lá, para aquele lugar, para a casa deles, de volta ali, tristes, né? Eles imediatamente deixam aquele lugar e vão se reunir com outros que também, né, estavam esperando e aguardando, né, a ressurreição do Senhor, ainda que, né, eles estivessem confusos, mas eles têm que ir lá contar: olha, nós vimos o Senhor. É muito apropriado também, né, se nós ainda temos dúvidas, se nós ainda temos alguma dificuldade em crer que o Senhor nos ama, esse também é um momento de metanoia, como temos ouvido essa palavra muitas vezes e temos considerado sobre ela. É o momento de os nossos olhos serem abertos para nós entendermos: olha, é o Senhor. E Ele não está morto, Ele está vivo. Ele venceu a morte. Se há alguma coisa que o ser humano não pode vencer, e nós sabemos disso, é a morte. Mas Ele venceu a morte. Ele está vivo. Eu vi o Senhor, os meus olhos o viram. Talvez a gente precise se lembrar de Jó, ao fazer essa declaração: eu ouvia a respeito do Senhor, me falavam e eu ouvia, mas os meus olhos agora veem o Senhor. Agora os meus olhos te veem, Senhor. Então, irmãos, pensando na situação dessas pessoas que não têm esperança, e aí nós lembramos de Tessalonicenses, quando Paulo vai falar: olha, vocês, ao pensarem nas pessoas que partiram, por exemplo, né,
Aqueles cristãos, aquelas pessoas que amaram o Senhor, que amavam o Senhor e partiram, né, não se entristeçam como os demais. Não se entristeçam como os demais. Por quê? Porque há uma esperança de ressurreição para todos esses e para nós também. Irmãos e irmãs, o partir do pão, ele é uma celebração muito poderosa e muito gloriosa. Muito gloriosa. Nós estamos aqui dizendo: o nosso Senhor está vivo. Ele não está morto como muitos pensam e até advogam a respeito disso. Deus não está morto. Deus está vivo. O nosso Senhor Jesus morreu, mas Ele ressuscitou, Ele ressurgiu e Ele nos vivificou. Ele nos deu vida eterna. Ele nos deu vida para que hoje e para que na eternidade nós possamos contemplá-lo. Então, as coisas desse mundo, por piores que sejam, quando eu falo isso, meu coração treme. Porque eu sei que muitas coisas podem acontecer conosco, que nós achamos assim: olha, se isso acontecer, eu não dou conta. Se aquilo acontecer, eu não vou conseguir sobreviver. Mas o Senhor está dizendo para você: eu sou maior do que isso e do que aquilo. Eu sou maior do que todas essas coisas. E é interessante, na nossa experiência como crentes, como cristãos, né? As coisas acontecem muitas vezes, e quando a gente olha para trás, fala assim: nossa, como é que eu consegui passar por aquela situação? Mas é mais do que você, é quem está em você, é aquele que vive em você, é o Espírito Santo de Deus, o Consolador. O Consolador. E aí, posso fazer até essa referência, né? Os irmãos me desculpem, né, alguns vão entender a referência, outros não, mas é como aquele famoso herói dos quadrinhos diz, né? Eu posso fazer isso o dia inteiro. Posso fazer isso o dia inteiro. Porque eu posso cair, mas aquele que cai, o Senhor vai levantar. Eu não estou falando de pecados, irmãos. Eu estou falando de agruras, situações desse mundo, situações que vêm nos perturbar, e é o tempo todo. Mas pensem nisso, irmãos. O Senhor disse: no mundo tereis aflições. Está declarado, está decretado. A sua vida não será um mar de rosas. Muito pelo contrário, porque se perseguiram ao Senhor, ao Mestre, também vão perseguir aos seus discípulos. Se perseguiram ao Senhor, seus servos também serão perseguidos. Mas, a frase ela não terminou aí, graças a Deus. E tem esse mas aí, né, que vai fazer essa oposição. Tende bom ânimo, fiquem animados, porque eu venci o mundo. E com os discípulos no caminho de Emaús, com os discípulos que viram o Senhor depois, com muitos na história que têm dado esse testemunho, nós damos esse testemunho. Nós vimos o Senhor. Ele está vivo. Ele está vivo. E esse é o testemunho que nós damos. O nosso Redentor vive e em breve se manifestará nessa terra. Você crê nisso? Nós cremos nisso. Porque se nós cremos nisso, nós podemos fazer isso o dia inteiro. Nós podemos levar pancada e levar chicotada e passar por situações duras e penosas o tempo todo. Mas eu vou sempre olhar para o céu e falar: o meu Redentor vive. Porque Ele também é aquele que disse para nós, e Ele disse isso de forma muito clara, não precisamos ir para o original, Ele disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele também disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele também disse: os que estão nas minhas mãos, ninguém pode arrebatar. Ele disse um monte de outras coisas. Agora, precisamos que a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, ele tenha os seus olhos abertos para vermos esse Senhor que vive. Do contrário, se nós apenas ouvimos a respeito dele, isso vai fazer muito pouco pela nossa existência, para não dizer que não vai fazer nada. Mas quando vemos, irmãos, aí é diferente. Aí é diferente. Aí a nossa vida muda. Que o Senhor nos
conceda a graça nessa manhã de, ao partirmos o pão, se nós ainda não o temos visto dessa maneira, temos os nossos olhos espirituais abertos para vermos o Senhor que vive e reina eternamente. O Deus que está sentado num alto e sublime trono, um trono que não pode ser abalado por nenhuma situação ou circunstância humana, terrena. E amemos o Senhor da forma como Ele merece ser amado e nos devotemos a Ele como precisamos nos devotar, porque Ele é o nosso Salvador. Como não abrimos a nossa boca, Senhor, e não nos regozijarmos nessa tão grande salvação que o Senhor nos providenciou em Cristo Jesus? Como não dizer para o Senhor da nossa gratidão, ainda que pequena, Senhor? Palavras que não podem expressar o que verdadeiramente deveria ser expresso, Senhor. Como não dizer para o Senhor que nós somos muito, muito gratos a Ti, Senhor, pela obra que o Senhor fez por nós. Senhor, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, o Senhor nos buscou quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor nos vivificou, o Senhor nos chamou para uma rica e gloriosa esperança, essa esperança de que em pouco tempo estaremos para sempre contigo, Senhor. Mas já estamos contigo, Senhor, guardados em Ti. Apesar de todas as coisas, Senhor, testemunhamos juntos nessa manhã que Jesus Cristo é o nosso Redentor poderoso, o nosso Deus forte, aquele que nos salvou e nos colocou nas Suas mãos e ninguém pode nos tirar delas. Damos testemunho de Jesus Cristo nessa manhã e dizemos: glórias ao Teu nome, Senhor. O Senhor é digno de receber honra, glória, louvor, adoração para todos sempre. E em breve nos juntaremos àqueles seres que estão diante do Teu trono para dizer: glória, 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 glória o tempo todo, Senhor, porque o Senhor é digno de receber glória, honra e louvor. O Senhor fez de pecadores inúteis e imprestáveis, Senhor, reis e sacerdotes. E glorificamos o Teu nome, porque o Senhor nos incluiu nisso, apesar da nossa idade, incapacidade e falta de amor por Ti. Obrigado, Senhor, a Tua salvação é completa e gloriosa, e nos regozijamos nela nessa manhã. Bendito seja o nome do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Todos os que têm já visto o Senhor dessa maneira, então, são convidados a participar deste momento com muito regozijo e muita alegria.